Seja bem-vindo a mais uma aula sobre fundamentos de gestão. Quem nunca foi cobrado por entrega? Então vamos falar um pouquinho sobre produção, produtividade, conhecer algumas técnicas muito utilizadas neste contexto de avaliação e qualidade, que não se restringe a uma linha de produção. Então bora? Sou o professor Rodrigo Oliveira e estarei aqui com você falando sobre produção e produtividade, ok? Duas palavrinhas aí muito próximas, mas muito distantes no seu contexto, ok? Então, anote aí e vamos começar a entender aqui. Primeira coisa, o que é produção? Né? Não estou falando da produção de show, estou falando de produção, produto e tudo mais. É todo o processo de se criar bens e serviços. Puxa, então quando eu estou entregando um serviço, estou entregando, fazendo alguma coisa, é produção? É, isso é produção. Diferente de produtividade. Produtividade é a medida ao quão eficientemente os recursos de produção são usados. Entendeu? Então eu posso ser extremamente produtivo, mas às vezes a minha eficiência ela não está tão boa. Então é uma maneira, a produtividade é uma medida que eu vou avaliando se aqueles recursos estão de uma maneira eficiente sendo bem utilizados. E aí, vamos trazer um exemplo aqui para diferenciar produção e produtividade. Eu vou trazer os exemplos de carro de novo, tá bom? Você já viu nas outras aulas, mas talvez fique um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais palpável ali da gente ver. Então vamos pensar na linha de produção de um carro novo. Então você tem ali uma série de processos, e olha só, vamos voltar a alguns conhecimentos das outras aulas, de planejamento, de projeto, de organização de conhecimentos, de técnicas que vão ser adotadas, de recursos financeiros que serão empenhados na organização da produção daquele carro, da produção daquele determinado modelo por uma fábrica. Poderíamos trazer aqui, por exemplo, uma série de fábricas ou dar alguns nomes. Mas se eu entro num processo de criar um novo bem e serviço, eu tenho a produção do carro envolvido ali, por exemplo, a entender o mercado, entender o ambiente externo ao qual eu estou envolvido, entender o público que eu vou atender, entender as pessoas que teriam interesse em adquirir aquele carro e adquirir aquele determinado produto, aquele determinado modelo. Quer um exemplo legal? Hoje você está acostumado a ver carros grandes aí, né? Jeep, Renault, tem ali os seus carros que são chamados de SUV, são carros grandes, maiores, um pouco mais parrudos, que você consegue passar num buraco sem medo de quebrar o carro inteiro. Mas por que surgiu esse tipo de veículo? Foi uma série de análises e conhecimento do público, né, do mercado, que levou à produção daquele tipo de veículo, à produção daquele tipo de automóvel que atendesse uma demanda, né? E aí as indústrias começaram a fazer as suas análises, as suas organizações para que a chegada da produção daquele determinado carro fosse viável. Mas quando eles olharam a questão da produtividade, né? Então quão eficiente eles usariam os recursos na produção desses carros, eles começaram a olhar para a sua linha de produção e falar assim, bom, o que eu tenho talvez aqui de peças que eu posso usar nesse veículo para tornar a minha produção mais eficiente, tornar a minha produção mais adequada, entregar um produto que o meu cliente compre, que o mercado entenda como adequado e uma série de fatores. Que é uma curiosidade sobre essa situação de como que as empresas medem, é aproveitando peças entre diferentes modelos de carro. Se você pegar uma Renault Duster, olha só, olha uma Renault Duster, do modelo antigo, não do modelo 0 km agora, tá? Olha a porta do lado do motorista. Se você olhar a porta do lado do motorista, ou do passageiro, a porta da frente, e olhar um Renault Sandero, é exatamente a mesma porta, sabia? A empresa, na hora de avaliar e de planejar a produção daquele carro, entendeu que ele poderia aproveitar não só a base do carro, que a gente chama de plataforma na indústria automotiva, mas também algumas peças como a porta, para tornar a produção mais ágil, porque ele já produz aquela porta mesmo para um determinado modelo, que era o Sandero, ele também pode produzir para a Renault Duster. Então você tem esse processo de produtividade avaliado muito atentamente pelas empresas para poder entender o quanto ela pode ser eficaz, o quanto ela pode ser eficiente. E esse não é só um exemplo, não. Por exemplo, a Fiat, a Peugeot, a Citroën, a Dodge e por aí vai, elas fazem parte de um grande conglomerado.
E muitas peças entre essas várias marcas são compartilhadas. Com certeza você pode ter um Peugeot com motor de Fiat, você pode ter um Fiat com algum tipo de componente eletrônico da Citroën e por aí vai, porque são empresas do mesmo grupo e aí torna essa produção muito mais eficiente quando eu analiso todos os recursos que eu tenho ali envolvidos. Isso faz parte do processo de gestão quando eu realizo esse planejamento e realizo o meu projeto, minha organização. E aí, olha só, ainda nessa linha do conceito de produção e produtividade, entender a questão e os conceitos de medida de produção. A produção ela deve ser medida de várias maneiras, incluindo a quantidade de bens produzidos, os valores deles, etc. Eu tenho que entender a cadeia de produção que está ali envolvida e fazer a quantificação, a avaliação de quão eficiente pode ser a produção e a organização dos bens que eu produzo. Quantos bens eu consigo produzir em um determinado tempo, quanto que eu consigo entregar para o meu cliente final aquele determinado produto. Isso faz parte do processo de avaliação das medidas dentro de um processo, dentro de um campo de produção. Por que eu estou falando isso? Porque nós caímos na situação de eficiência e eficácia da produção. Veja, eficiência se refere à utilização otimizada dos recursos, enquanto a eficácia se refere à obtenção do resultado desejado. Você já deve ter escutado alguém, né, falar assim, você pode ser extremamente eficiente, mas você não é nada eficaz. E realmente, por quê? Eu posso ser eficaz, eficiente, na maneira como eu utilizo um determinado recurso financeiro, né, mas eu não sou nada eficaz, talvez, em eliminar um tipo de problema. Vamos levar para a sua vida pessoal o conceito de eficiência e eficaz? Você pode ser extremamente eficiente em pagar todas as suas contas no dia, mas você pode ser extremamente ineficaz, ou seja, você não teve eficácia na maneira de gerir a forma de como você pagou cada conta. Se realmente você precisava pagar aquela conta que vencia só no mês seguinte agora, no planejamento da sua organização, você talvez pode não ter planejado direito seu cartão de crédito e pagou parcelado e não viu juros. Isso é uma questão de eficiência e eficácia. No trabalho, na produção de bens e serviços, nós precisamos sempre estar atentos a esse conceito de eficiência e eficácia. Por quê? Novamente, a eficiência refere-se à utilização otimizada de recursos. O que são recursos? Humanos, financeiros, de produção, uma série de outros fatores. Enquanto a eficácia, ela se refere à obtenção do resultado desejado, qual que é a meta que eu coloquei, qual é o objetivo que eu tenho ali para alcançar através desses investimentos realizados, ok? Até aí tudo bem? E aí olha só, nós estamos falando sobre produtividade, nós também temos que lembrar que nós estamos falando sobre otimização da produtividade, que é o quê? A otimização de processos que envolve a melhoria contínua do processo de produção para maximizar a produtividade e minimizar o custo. Se você tem filhos, se você tem criança na família, com certeza você já comprou um docinho chamado Fini, né? É um docinho compridinho, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu convido você para ir numa loja, numa Americanas, numa doceria, enfim, e perceba uma mudança na questão de otimização de processos da Fini na produção de doce, na embalagem. Preste atenção. Você tem um docinho que normalmente vem numa embalagem com 3 fitinhas, são 3 sabores, uva, morango e tem um outro lá. Eu sei disso porque eu tenho filho pequeno e eu me vejo às vezes obrigado a comprar essas coisas. E outro dia eu parei para analisar uma otimização em processo da Fini na redução de custo de embalagem. Por quê? Para cada sabor, você tinha uma cor de embalagem. Logo, ela tinha que planejar, comprar e entregar, né, determinadas quantidades de embalagem por cor de acordo com o produto. O que a Fini, enquanto fábrica de doce, fez e otimizou seu processo? A embalagem passou a ser transparente e aí o que difere um produto do outro, na verdade, é o próprio produto, a cor do produto. Ou seja, com certeza aquilo envolveu uma análise de toda a cadeia produtiva, de toda a cadeia de custo de aquisição daquele tipo de embalagem e reverteu em um processo otimizado financeiro, talvez reduziu o custo
de produção de embalagem, porque ao invés de ele comprar 3 tipos de embalagem diferentes, ele compra uma única, ou seja, ele compra uma grande quantidade e aí ele começa a ter eficiência nos seus custos. E no momento da produção, talvez ele não tenha ali que parar a máquina para trocar a embalagem e o tipo de produto que ele vai embalar. Pode parecer maluquice, mas são coisas pequenas que você vai perceber que às vezes a mudança de uma embalagem do produto, ela na verdade é uma revisão de custo super importante para aquela empresa. Contam as histórias que uma grande empresa de aviação tinha um custo alto numa época em que se entregava alimento durante o voo, tá? Hoje não é uma coisa tão comum. Mas aí eles, é uma história, tá, gente? Não sei se isso é real, mas é o que contam, que eles tiraram a azeitona de um determinado alimento que eles entregavam para os passageiros e aquilo reduziu bilhões de custo daquela empresa aérea, porque aí aquele salgado que ela entregava sem azeitona ficava X por cento mais barato e tudo mais. Então, perceba, é uma questão de otimização de processos que é comum e faz parte do papel do administrador, ok? E aí, quando a gente está falando de produção, produtividade, e lembra, eu não estou falando só de produção industrial, eu estou falando de produtos e serviços, de bens e serviços também. Eu possuo técnicas e métodos que ajudam na produtividade e na avaliação. Então eu vou trazer aqui 3 para vocês, mas existem muitos outros aí. O primeiro é o Six Sigma, que ele é uma técnica que ajuda na avaliação, na definição, mensuração, análise, melhoria de processos. E aí eu estou falando de processo produtivo, mas também de organização. Muita empresa usa esse modelo para reavaliar a forma como gere as suas atividades, como entrega serviços, tá? Mas eu tenho também o Kaizen e também tenho os princípios do Lean, que ajudam nessa avaliação e na organização de atividades e de produtividade. Vou trazer um videozinho para vocês aqui que fala um pouco sobre Kaizen. Então, acessa lá o seu material e veja esse vídeo por completo para você entender o quão importante, o quão bacana é aplicada essa técnica. No Japão, os visitantes de fábricas muitas vezes comentam como os materiais de trabalho estão bem organizados. Esta é a chave da eficiência. Quando as ferramentas são dispostas corretamente, não se perde tempo procurando por elas. Um pré-posicionamento lógico de materiais reduz o tempo de locomoção e diminui colisões durante o caminho. Tais técnicas para melhorar a eficiência e a segurança no trabalho são conhecidas como Kaizen, que em japonês significa fazer algo melhor. Os empregados da fábrica estão sempre buscando meios para melhorar o trabalho, para dar 2 passos em vez de 3 ou usar 5 segundos em vez de 10. Pequenas melhorias dão um grande resultado, isso é Kaizen. A ideia de Kaizen começou nas fábricas automotivas há cerca de 70 anos. Compartilhando melhorias nos processos de trabalho, os empregados contribuíram nos anos da bolha econômica do Japão e a filosofia de Kaizen ainda está viva na indústria japonesa. E aí, pessoal, passado esse videozinho que com certeza você já assistiu, se a gente for falar dos desafios da melhoria da produção e da produtividade, eu preciso lembrar que existem vários desafios na melhoria da produção e da produtividade, incluindo a resistência à mudança, a falta de recurso e a falta de treinamento. Imagina, se você é um cara que está subindo a montanha ali, não tem recurso nenhum, não tem uma corda, não tem um capacete, mas você precisa subir aquela montanha, você não tem treinamento e você não está ouvindo o pessoal falar, desce daí porque tem uma escada do outro lado, né? Você é resistente à mudança. Quanto nós não encontramos isso dentro de empresas, dentro do nosso ambiente de trabalho? Às vezes eu, enquanto empreendedor, posso também ser assim. Essa questão dos desafios envolvidos na produção e na produtividade, elas caem na grande necessidade que nós temos de compreender o ambiente que nós estamos envolvidos. E aqui eu trago um exemplo rápido da Apple, né? Você que adora o seu iPhone, o seu relógio e todas as outras tecnologias da Apple,
saiba que eles já foram extremamente resistentes a algumas mudanças e quase faliram. Na história da Apple, ela tem ali alguns momentos em que ela sai de um grande papel da criadora dos computadores pessoais, não, ou do modelo de computador pessoal mais acessível e mais fácil de uso, né, para um modelo onde ela é resistente a entender ou acolher aquele novo mercado, aquela nova demanda e quase falir. Então, quantas empresas ou quantos negócios a gente conhece que não foram ágeis o suficiente em avaliar a mudança, em capacitar as pessoas que estão ao redor dela e também não foram ágeis em gerir melhor os seus recursos humanos e os seus recursos financeiros. Se nós olharmos na história do Brasil, nós vamos encontrar várias empresas que sucumbiram, né, que fecharam, porque simplesmente deixou de olhar uma potencialidade, uma possibilidade de inovação e persistiu talvez ali num erro, tá? Esse é um ponto muito importante que nós temos quando nós falamos de desafios da produção e da produtividade. E aí, pessoal, vou trazer mais uma diquinha de filme. Esse daqui é um filme um pouco mais antigo, mas é uma comédia muito legal, que ele traz ali uma história ambientada nos anos 70, 80, na época em que começou a se trazer uma teoria administrativa chamada de toyotismo. E junto com o toyotismo, nós tivemos aí as técnicas do Kaizen, que são técnicas que ajudam na melhoria e na organização de atividades, né? E aí, eu vou contar rapidinho aqui a história, mas procure esse filme. Esse filme chama Fábrica de Loucuras, ele se passa nos Estados Unidos, onde uma fábrica de automóveis ela está falindo e todos os empregados vão ser mandados embora, até que uma indústria japonesa adquire essa fábrica e tenta trazer a cultura japonesa de produção e de organização de métodos eficazes e eficientes para a produção. E aí, pessoal, assiste o filme porque você vai ver uma série de questões culturais e também de organização e de entendimento envolvidas nesse processo de gestão de produção eficiente e eficaz. Então, avalie bem, assista esse filme, Fábrica de Loucuras, é uma dica bem bacana para você aí no seu final de semana. E aí, pessoal, chegamos ao fim, falando sobre produção e produtividade. Não esqueça de ler o seu material, não esqueça de acessar o Saiba Mais na sua plataforma e, dúvida, revise o material, assista o vídeo para que você possa aí melhorar a sua compreensão sobre a temática, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!